que a gente sempre teve de lados opostos, né? Em termos de Sim. competição, a gente sempre competiu, meus alunos contra você diretamente, nossos alunos entre si, sempre foi uma guerra danada. A gente sempre soube da qualidade de ambos os lados aí, como, né, sempre teve um grande respeito. Mas É. se a gente for um passo, uma geração acima, a gente tem um laço em comum muito forte, que é o tererê. Né? O Sim. Tererê foi, porra, talvez um dos maiores competidores que a Aliança já produziu em todos os tempos. Foi um cara que teve comigo aqui em São Paulo durante muitos O maior anos. competidor de todos os tempos. Pode ser que tenha sido mesmo. Nas 4 linhas ali. Ele era impressionante. Assim, ele passou muito tempo aqui comigo, e a gente teve uma relação muito próxima. É um cara que eu tenho um amor muito grande, né? Um carinho muito grande por ele. E ele montou a equipe dele e você foi o principal expoente que ele conseguiu construir. Como é que foi para você esse tempo com o Tererê? E depois, como é que foi a saída, né, cara? Porque a gente sabe que não é segredo para ninguém na comunidade do jiu-jitsu que o Tererê passou momentos muito difíceis e acabou que ele não conseguiu dar continuidade na escola que ele estava construindo. E aí, obviamente, quando você decidiu que pô, não tinha mais o que fazer ali, você tinha um leque de opções e por que você escolheu o caminho que você escolheu e quais eram as opções que você avaliou ali no momento? Então, a minha chegada no Tererê foi justamente porque o meu professor ele sempre queria que eu buscasse novos horizontes para que eu melhorasse, né? Ele falou, meu, você tá chegando no nível... Você tem que começar a treinar com faixa preta, treinar com os caras mais... que são campeões mesmo. E se você ficar treinando só com faixa azul aqui, não vai dar muito, entendeu? Você é o cara mais dedicado aqui. E não tinha mais treino ali para mim, onde eu treinava, em São José. E eu tava ganhando tudo, na época eu tava indo muito bem. E foi a época logo que eu peguei a faixa roxa, eu tava morando no Rio, na época. Foi essa época que eu tava treinando com o Fred e tudo, eu voltei para São Paulo. Aí no Rio era muito longe, cara, era tipo 5, 6 horas de ônibus. E eu ia de madrugada às vezes, aí às vezes eu chegava, tinha que sair do ônibus, aí tinha que ir direto treinar, porque eu queria passar o final de semana com a minha família, e era tudo longe. E o treino lá, na verdade, era eu, o Fredson e mais 2 pessoas, entendeu? E aí eu cheguei pro Careca e falei, Careca, mestre, preciso de uma ajuda, porque tá muito ruim para mim, tá muito longe. Eu tenho condições para pagar tudo, mas tá muito longe, entendeu? E aí aconteceu algumas outras coisas assim, que não cabe a mim falar aqui, e aí eu acabei pensando em treinar com o Tererê. Mas foi porque eu tinha um amigo meu, o nome dele é Felipe Brown, ele treinou com você em São Paulo. E na época, da Aliança mesmo. Aí na época que teve o racha, tudo, e o Tererê teve a academia dele com o Teles e tal, ele treinava um pouquinho Tererê, mas ele era aluno seu ainda. E ele falou, pô, cara, vai lá treinar com os caras lá, com o Tererê e tal, te apresenta ele e tal. Aí teve a DCC em São Paulo, eu tava lá, o Tererê tava com a costela quebrada. Aí eu conheci o Jacaré, lá do Oswaldo Alves, né, junto com o Fred. O Jacaré... o Ronaldo Jacaré, né? O Ronaldo Jacaré, vi ele lá competindo também. Ele tava lutando com o Ryan, tudo ali na DCC, era faixa roxa. Eu cheguei pra ele e falei, ô Jacaré, eu preciso falar com o Tererê, tem como eu treinar com vocês e tal. Ele falou, claro, vem aqui. Aí eu vi lá, o Tererê tava na arquibancada, deitado, com a costela quebrada. O Tererê só me deu o cartãozinho da TT, ele tinha um cartão no bolso. Me deu e falou, me liga depois aí, eu tô no foco aqui agora, tô lutando. Aí, infelizmente, ele tava com a costela quebrada ali, não deu pra continuar lutando, né, do jeito que ele deveria. E aí, quando eu voltei para casa, eu liguei para ele me deu toda a coordenada de como chegar lá. O Careca me levou, fui até lá com o Careca. Aí, quando eu cheguei lá, o Careca falou para mim, falou pro Tererê, ó, esse moleque, esse garoto aqui é de ouro, tal, cuida dele para mim aí, tá na hora de ele ir para novos horizontes aí e tal. Aí o Tererê, não, deixa que eu vou cuidar dele e tal. E o Leo, conhecia o primo do Tererê, o Leo, né? Eu, pô, Tererê, esse moleque é brabo, não sei o que, falando assim com o Tererê. Aí o Tererê, não, vem. Aí na época tava bem no comecinho da academia dele. O treino praticamente era eu, o Tererê, o Leo e mais umas 5, 6 pessoas ali. No treino de competição vinha mais gente. E foi no começo de tudo ali da academia dele. Aí eu ajudava ele em tudo, né? Ajudava também limpar. Mesmo esquema, tudo igual. Alguma coisa. E o Tererê colocou eu dentro da casa dele, né?
Falou, meu, mora aqui comigo, fica aí e tal. E eu tinha uma condições que eu tinha um patrocínio, então eu sempre ajudava com a alimentação e tal, comprava as coisas para todo mundo e tal. Aí foi chegando mais gente, né? E foi onde eu ganhei muita experiência. Tipo, eu comecei a aprender detalhes de posição que eu não via antes. Naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, YouTube, não tinha como você estudar. Era estudar vendo luta mesmo. Eu assistia muita luta com o Tererê, ele gostava de ver luta. Ele me ensinava bastante, me dava aula particular quase todo dia. Falei, vou te ensinar uma posição aqui, ó, tal. Era eu, ele e o Léo. A gente ficava fazendo treino específico e treinando. Aí eu fui evoluindo. Aí, meu, na roxa, na marrom, fiquei praticamente imbatível, assim, durante uns anos. E aí foi quando eu peguei a preta. Quando eu peguei a preta, na verdade, demorou até para pegar a preta. Era para eu ter pego a preta antes. Aí, conforme aconteceu os incidentes, né, com o Tererê aqui nos Estados Unidos e tal, aí teve que segurar um pouco. Aí eu fiquei 1 ano e 8 meses, ou quase 2 anos de marrom. E aí eu peguei a marrom 3 meses antes do Mundial de 2005. E aí, na verdade, no dia que eu ia pegar a faixa preta, o Tererê não estava se sentindo bem. Aí a gente teve que voltar para São José dos Campos, o Careca me graduou, o Teles foi comigo. E aí, logo depois, uma semana depois, eu vim pro PAN, lutei o PAN, aí ganhei o PAN e foi indo. E claro, toda a experiência que o Tererê me ensinou. E aí, eu tive que ficar o testa de ferro ali da equipe, né? Eu fiquei de frente ali. Eu que dava todo o treino. O Teles tinha um restaurante dele, tinha as coisas dele, né? E eu era o cara que dava aula. Então, quando aconteceu os incidentes, foi em 2004, final de 2004, eu era marrom ainda. Então, eu era o faixa marrom ali, puxando o treino de todo mundo, treinando, fazendo o que eu faço aqui hoje, praticamente. Entendeu? Então, foi mais ou menos um aprendizado, né, que Deus permitiu na minha vida ali naquela época. E eu fiquei esperando o Tererê voltar e tal. E aí, infelizmente, tipo, não houve muito progresso, né, na volta. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, cara, eu não posso ser líder de equipe, entendeu? Eu tô muito novo ainda, eu tô no primeiro ano meu de faixa preta. Em 2006, eu lutei o brasileiro, eu lutei com o Marcelinho. Aí eu perdi a luta e eu falei, meu, não tem como eu querer lutar alto nível e querer ser professor nessa hora que eu preciso receber, eu não tenho que ficar só dando de mim, né? E aí foi a hora que eu decidi voltar a treinar com a galera que tava na equipe ali já, né? Que tava o Demian, o Léo, Cumprido, todos eles, que era a antiga aliança ali, que era... Antes de eu ter formar a TT, a gente treinou junto. Aí eu tomei essa decisão, conversei com a minha esposa, tudo, conversei com uns amigos. Aí quando eu saí sozinho. Eu não quis que ninguém acompanhasse eu. Falei, galera, eu tô saindo, não quero quebrar nada que o Tererê construiu. Eu tô saindo eu mesmo. Acho que o Cobrinha ficou cuidando da equipe depois. Entendeu? Aí foi quando eles voltaram, eles foram pra Aliança. Tem a chegada do Cobrinha na academia, o discurso é muito parecido com o teu, na real, né? Ele chegou sozinho e falou, cara, eu não quero trazer ninguém do Tererê, eu conversei com ele falou para eu vir para cá, entendeu? Eu tô vindo sozinho, não quero... Que, na verdade, é a postura correta, né? Ética de se fazer. Você não sabia o que poderia acontecer para frente, né? Eu não saí, vem, todo mundo. Claro. Fiz isso. Até porque você não estava montando um negócio novo, você estava indo para outro lugar treinar, né? Eu tava buscando um treino, entendeu? Não tava querendo montar nada novo. Buscando um treino mesmo. E aí, quanto tempo vocês ficou nessa de treinar com... Eu treinava com o Demian e treinava com o Léo. Competia pelo quê? Brasa. Brasa, pode crer. Brasa. Na época era Brasa ali. Aí foi quando, tipo, a gente ficou ali e tal, aí junto, o único que foi comigo foi o Ramon, que ele, na verdade, quando ele chegou na TT, o Tererê já não tava mais ali na linha de frente, entendeu? O Tererê tinha saído um pouco, tava se reabilitando, e quando eu saí, o único foi o Ramon. O Ramon morava em Rio Claro, tinha uma academiazinha pequenininha lá, tinha o Rafael Guilherme e tal, a galera ali. As garotinhos ainda, né? Garotinho, tudo faixa azul, juvenil. E aí o Ramon falou, não, Deco, eu tô contigo, vamos, tal. Ele veio junto comigo. Aí houve um desentendimento, né? Até que o Ramon já era mais velho, ele falou, cara, vamos abrir uma equipe aqui, eu fico de cabeça aqui, eu te ajudo a treinar e tal.